O Haiti é hoje um dos países mais pobres do mundo. Seu índice de desenvolvimento humano é de aproximadamente 0,53, ocupando por volta da posição número 168 no ranking global, dependendo do ano e da atualização dos dados. Mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza. O PIB per capita do país está entre os menores das Américas, gerando abaixo de $2.000 anuais, o que evidencia a baixíssima renda média da população. A taxa de alfabetização é de cerca de 60% a 62% entre os adultos, refletindo limitações no acesso à educação. Já o acesso ao saneamento básico adequado atinge menos de 35% da população, demonstrando a precariedade da infraestrutura. Além disso, estima-se que mais de 40% da população enfrente níveis agudos de insegurança alimentar. Durante o período colonial, o Haiti apresentava uma realidade completamente diferente da atual, sendo considerado a pérola das Antilhas sob o domínio da França. Na época que era chamado de Saint-Domingue, no século XVIII, o território tornou-se a colônia mais rica do mundo atlântico, responsável por cerca de 40% do açúcar consumido na Europa e mais de 60% do café consumido no mundo. Essa enorme produção fazia da colônia a principal fonte de riqueza externa da França, sustentando boa parte de sua economia colonial. Mas afinal, como essa colônia que já foi a pérola das Antilhas acabou se transformando no Haiti que conhecemos hoje? A chegada de Cristóvão Colombo à ilha em dezembro de 1942 foi marcada por um diário de bordo repleto de superlativos e visões místicas. Colombo descreveu a paisagem como uma maravilha, referindo-se à exuberância de árvores perenes, águas abundantes e uma biodiversidade que parecia inesgotável. Ele acreditava ter encontrado o paraíso terrestre, guiado pela cosmologia religiosa da época e pela busca pragmática por metais preciosos que pudessem financiar as guerras e a expansão da coroa de Castela. A primeira base europeia no Novo Mundo, a fortaleza de La Navidad, foi construída na costa do atual Haiti, utilizando a madeira da nau Santa Maria, que naufragara na região, estabelecendo ali uma guarnição de 40 homens. Contudo, o deslumbramento inicial foi rapidamente substituído por uma exploração brutal. A população nativa tainá foi submetida a um sistema de escravidão que, somado à introdução de doenças europeias, reduziu drasticamente a demografia original em poucas décadas. A economia espanhola na ilha era inicialmente focada em pequenas remessas de ouro e pérolas, porém a ilha perdeu o seu protagonismo estratégico quando depósitos monumentais de metais preciosos foram encontrados no México e no Peru ao longo do século XVI. Esse deslocamento do eixo econômico transformou a Hispaniola em uma possessão periférica e negligenciada, servindo apenas como ponto de escala para frotas e tesouros. O abandono formal da porção ocidental da ilha foi selado pelas devastações de Osório entre 1605 e 1606. Para combater o contrabando de navegadores franceses, holandeses e ingleses, o governador Antônio de Osório, sob as ordens do rei Filipe III, ordenou o despovoamento forçado do norte e oeste, deslocando as populações para áreas próximas a Santo Domingo. Esta decisão administrativa desastrosa criou um vácuo demográfico que foi prontamente ocupado por bucaneiros e piratas franceses na Ilha da Tartaruga e mais tarde no continente. A incapacidade espanhola de retomar o território culminou no Tratado de Ryswick, em 1697, que cedeu formalmente o terço ocidental à França, dando origem à colônia de Saint-Domingue. Sob o domínio francês, Saint-Domingue tornou-se a colônia mais rica do mundo no século XVIII, sendo responsável por 30% do comércio francês e 40% do açúcar no mercado atlântico. Esta prosperidade, entretanto, foi alcançada através de um sistema de plantation hiperintensivo, que dependia da importação massiva de africanos escravizados. No auge colonial, mais de 90% da população era composta por negros vivendo sob regimes de violência extrema. A economia baseava-se na monocultura de exportação de café e açúcar, o que exigia uma pressão constante sobre o solo e os recursos naturais. A divergência entre o Haiti e a República Dominicana possui raízes geográficas e políticas profundas. Geograficamente, o lado haitiano é muito mais montanhoso e íngreme do que o lado dominicano, o que o torna naturalmente mais propenso à erosão do solo quando a cobertura florestal é removida.
Enquanto a colônia espanhola no leste mantinha uma economia de pecuária extensiva de baixa intensidade, preservando suas florestas, a colônia francesa no oeste promoveu o desmatamento acelerado para plantar café nas encostas das montanhas. Além disso, futuramente boa parte da energia gerada no Haiti vinha da madeira, ao invés do carvão ou petróleo, o que acelerou ainda mais o desmatamento. Esta gestão ambiental diferenciada resultou em um contraste visual e econômico drástico visível na fronteira atual. O Haiti hoje possui apenas cerca de 1% de cobertura florestal, enquanto a República Dominicana mantém 28%. A exaustão do solo haitiano, agravada por séculos de agricultura predatória e pela dependência posterior do carvão vegetal para energia, criou uma vulnerabilidade estrutural e desastres naturais. Embora em 1950 ambos os países tivessem níveis de desenvolvimento semelhantes, a degradação ambiental do Haiti tornou-se um multiplicador de crises, dificultando a segurança alimentar e a autonomia produtiva em comparação com seu vizinho dominicano. A Revolução Haitiana entre 1791 e 1804 foi um evento sísmico na história moderna, sendo a única revolta de escravizados que culminou na criação de um Estado independente e na abolição definitiva da escravidão no novo Estado. Iniciada com a cerimônia voodoo em Bois-Caiman, liderada por Dutty Bolkman e Cecile Fatiman, a insurreição destruiu o sistema de plantation e derrotou militarmente as potências da Espanha, Inglaterra e o exército napoleônico. A independência foi proclamada em 1º de janeiro de 1804 por Jean-Jacques Dessalines, que renomeou o país como Haiti, em homenagem às populações indígenas dizimadas. Contudo, o nascimento da primeira República Negra nas Américas foi marcado por tensões internas e externas severas. A Constituição de 1805 foi radical ao proibir a propriedade de terras por europeus e brancos, confiscando propriedades francesas e definindo todos os cidadãos haitianos como negros, sob a lei para eliminar distinções de castas coloniais. Esta política, embora essencial para a soberania, gerou um isolamento diplomático absoluto. As potências escravagistas, especialmente os Estados Unidos, temiam a propagação da revolução e impuseram embargos que asfixiaram a economia haitiana nascente. A fragmentação política que se seguiu ao assassinato de Dessalines em 1806 dividiu o país entre o norte de Henri Christophe e o sul de Alexandre Pétion, com visões econômicas distintas. Christophe buscava restaurar a produção de exportação sob controle militar, enquanto Pétion promovia a distribuição de terras para os camponeses, consolidando um sistema de agricultura de subsistência e pequena propriedade, que, embora garantisse autonomia aos escravizados, reduzia a arrecadação tributária do Estado. A unificação da ilha só ocorreu em 1820 por Jean-Pierre Boyer, que em 1822 também anexou a porção oriental, mantendo-a sob controle haitiano até 1844. O momento definidor do subdesenvolvimento haitiano ocorreu em 1825, quando o rei Carlos X da França impôs um tratado de indenização para reconhecer a independência do país. Sob a ameaça de uma frota de navios de guerra em Porto Príncipe, o Haiti foi compelido a pagar 150 milhões de francos de ouro para compensar os antigos proprietários de escravos pelas suas propriedades perdidas. Este tratado representou o ápice do cinismo histórico. As vítimas da escravidão foram forçadas a indenizar seus ex-senhores pelo fim de sua própria opressão. O valor exigido era 10 vezes maior que a receita anual do país na época. Para cumprir os pagamentos, o país foi forçado a contrair empréstimos com juros exorbitantes junto a bancos franceses, criando o que economistas chamam de dívida dupla. Até 1900, cerca de 80% do orçamento nacional haitiano era drenado apenas para o pagamento do serviço desta dívida externa. Este dreno financeiro contínuo impediu qualquer investimento em infraestrutura, educação ou saúde, condenando o país a um ciclo de dependência de capital externo. O Haiti levou 122 anos para quitar integralmente esta indenização e seus juros, realizando o último pagamento apenas em 1947. Uma investigação do The New York Times em 2022 estimou que o custo total dessa extorsão equivale hoje a cerca de 560 milhões de dólares em pagamentos diretos, mas o impacto econômico real, se esses fundos tivessem sido investidos internamente, ultrapassaria 21 bilhões de dólares em crescimento perdido.
Essa fatura da liberdade é uma das raízes da pobreza estrutural que diferencia o Haiti de outros países da região. A fragilidade institucional resultante de décadas de asfixia financeira permitiu a ascensão de regimes autoritários, sendo mais notório a dinastia dos Duvalier. François Duvalier, mais conhecido como Papa Doc, assumiu a presidência em 1957, após um processo eleitoral turbulento, instalando uma ditadura baseada no terrorismo de Estado e na manipulação cultural do voodoo e do nacionalismo negro. Ele criou a milícia paramilitar Tontos Macoutes, que aterrorizou a população e eliminou qualquer oposição, resultando na morte de estimadas 40 a 60 mil pessoas e em uma fuga de cérebros sem precedentes. Com a morte de Papa Doc em 1971, seu filho Jean-Claude, mais conhecido como Baby Doc, assumiu o poder aos 19 anos, mantendo a estrutura predatória do regime até 1986. O período do Duvalier foi marcado por uma corrupção sistêmica onde os fundos públicos eram desviados para contas privadas no exterior. Enquanto a família vivia em luxo, 60% da população sofria de subnutrição aguda. A queda de Baby Doc em 1986, após levantes populares, deixou um estado desmantelado e uma economia paralisada, abrindo caminho para décadas de golpes militares e intervenções internacionais da ONU. Como a MINUSTAH, que embora buscassem estabilidade, enfrentaram acusações de abusos e negligência. As intervenções da ONU no Haiti iniciaram-se de forma estruturada em 1993, visando modernizar as Forças Armadas e a polícia após a deposição de Jean-Bertrand Aristide, mas enfrentaram resistência militar. Contudo, a intervenção mais profunda foi a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, estabelecida em 2004 pela Resolução 1542, após a nova queda de Aristide. Liderada pelo Brasil, que enviou 37.500 militares em sistema de rodízio, a missão buscou pacificar favelas, realizando operações de garantia da lei e da ordem, e o simbólico Jogo da Paz com a seleção brasileira em 2004. Embora tenha estabilizado a segurança temporariamente e auxiliado após o terremoto de 2010, a MINUSTAH tornou-se centro de controvérsias internacionais devastadoras. O maior fracasso da missão foi a introdução acidental da cólera em 2010, através de resíduos infectados de uma base de manutenção da paz no rio Artibonite, o que resultou em aproximadamente 10 mil mortes e 1 milhão de infectados. Uma tragédia pela qual a ONU pediu desculpas apenas em 2016, sem assumir a responsabilidade financeira. Além disso, a missão foi marcada por graves denúncias de abuso e exploração sexual contra mulheres e crianças haitianas, garantindo o fenômeno dos Petites MINUSTAH, que basicamente eram crianças nascidas de relações muitas vezes coercitivas entre soldados e civis, que ficaram sem amparo legal ou financeiro após a retirada das tropas. Com o encerramento da MINUSTAH em 2017 e das missões policiais subsequentes em 2019, o país mergulhou novamente na desordem. Atualmente, em 2024 e 2025, o Haiti enfrenta a crise mais severa de sua história moderna, caracterizada por um colapso total da autoridade estatal. Desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021, o país não possui funcionários eleitos no governo, sendo descrito como um estado falido, onde gangues armadas controlam cerca de 90% da capital, Porto Príncipe. A violência dessas milícias regula agora o acesso à comida e aos serviços básicos, exacerbando a insegurança alimentar que atinge 5,7 milhões de pessoas, aproximadamente metade da população. Os indicadores econômicos refletem este cenário de guerra civil não declarada. Em 2024, o PIB do Haiti foi de cerca de 20 a 22 bilhões de dólares, refletindo uma contração em relação ao ano anterior. Para 2025, o FMI projeta um aumento do PIB nominal, mas com nova queda real de aproximadamente 3%, indicando uma recessão persistente e profunda. A taxa de desemprego estimada para 2025 é de cerca de 15%, enquanto a inflação e a desvalorização da moeda continuam a pulverizar o poder de compra da população, que já sobrevive em sua maioria com menos de 2 dólares por dia. O impacto humanitário é devastador. O número de deslocados internos devido à violência de gangues atingiu um recorde de 1,3 milhão de pessoas em 2025, sendo metade composta por crianças.
O sistema educacional está em colapso, com mais de 1.600 escolas fechadas devido à insegurança. Apesar da urgência, a ajuda internacional enfrenta a fadiga de doadores. Em 2025, o apelo humanitário da ONU recebeu apenas 24% da meta, de 908 milhões de dólares, deixando milhões sem assistência vital. O Haiti moderno, preso em uma espiral de desordem e miséria, é o resultado final de séculos de descapitalização forçada e degradação ambiental, que começaram nas caravelas de Colombo e foram se consolidando pela injustiça financeira global de 1825. Mas lembre-se que é justo você deixar o like e se inscrever no canal antes de sair do vídeo.